Aqui está uma maneira de se sentir segura, isso mesmo. Você pode estar aí perguntando, mas Isabel, existe essa maneira? Existe essa maneira mesmo de eu me sentir mais segura, mesmo vivendo nesse mundo tão louco que cobra tanto da gente, de nós mulheres? Existe. E hoje eu vou entregar aqui para você. E deixa eu te dizer, é uma coisa bem simples e que talvez você conheça, mas você não teve consciência, sabe? Consciência é você dizer assim, nossa, realmente isso pode acontecer para mim se eu aplicar na minha vida. E aí você está atrás de outras coisas, de coisas até talvez sofisticadas, né, de fórmulas mágicas para ser uma mulher mais autoconfiante. E aí a resposta está bem do seu lado, pronta para você, acessível a todas as mulheres, mas talvez você ainda não esteja percebendo. E por conta disso, e porque eu sei que muitas mulheres não conseguem perceber sozinha, eu estou aqui para auxiliar você a tomar posse dessa maneira simples e acessível para que a gente, né, para que você, mulher, para que nós mulheres sejamos mais autoconfiantes, que nós sejamos mais seguras, mais donas das nossas vidas, das nossas decisões. E a gente vai bater um papo sobre isso e eu tenho certeza que se você fizer o que eu vou compartilhar aqui com você, se você começar a aplicar na sua vida, você vai se sentir infinitamente mais autoconfiante. E ainda vai dizer, nossa senhora, por que eu já não fiz isso antes? Mas está tudo certo. Uma coisa que nós mulheres não precisamos mais é de culpa, porque ser mulher dentro dessa sociedade muitas vezes é carregar muitas culpas e na sua grande maioria não são culpas nossas, mas culpas que atribui a nós, culpa que às vezes assimilamos de outras pessoas e que vamos carregando como um fardo pesado que atrapalha a nossa existência, que atrapalha a nossa potencialidade, que atrapalha o nosso ser mulher, que atrapalha a nossa energia feminina de expandir. Então, quando eu falo aqui que a gente não precisa se sentir culpada, que aqui não é tem que ser. Não é? Mesmo as coisas que eu trago aqui para você, e eu sei que é importante, e eu sei que se vocês aplicarem no seu dia a dia, vai funcionar, vocês vão se transformar em mulheres mais autoconfiantes, mesmo assim, eu sei que não tem que ser. Tem que fazer sentido para você. Nada tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Tem que ser da forma que você entender que é melhor para você. Tem que ser da forma que você entende que é possível aplicar na sua vida. Tem que ser da maneira que você entende que é mais bacana para você, que não é pesado, que não vai doer tanto, porque não adianta eu também dizer que o processo de autoconhecimento, de fortalecimento da sua autoconfiança, da sua autoestima, não passa por um processo um pouco doloroso, né? Então, quem vende a ideia de que autoconhecimento não dói, eu não acredito, porque há uma dor, mas não é essa dor que a gente não possa suportar, ainda mais nós mulheres que temos uma capacidade de resiliência muito grande, mas é a dor do desconforto, é a dor do confronto de ideias que até então tínhamos como certas, absolutas, é a dor de se deparar às vezes que está vivendo algo que não era para viver, que não era o que você gostaria de viver, então são essas dores, mas que diante dessas dores, diante desse confronto que vai ser de ideias, de questionamentos, de crenças que você até então tinha e que tinha como sendo certas, absolutas, diante desse confronto, disso tudo, você vai crescer. Né? Você vai ficar mais autoconfiante, você vai acreditar mais em você, na sua capacidade, você vai ser dona realmente da sua história. Por quê? Porque a partir daí você vai se conectar muito mais com a sua essência, com quem você é, do que se você não tivesse nesse processo de autoconhecimento. Então é assim, dói, mas é gostoso. Eu sempre falo que o autoconhecimento, né, esse processo de fortalecimento da sua autoestima, da sua autoconfiança, é como se você estivesse andando de bicicleta e de repente caísse.
Quando você caiu da bicicleta, você ralou o joelho. E ali, quando você ralou o joelho, a primeira coisa que sua mãe faz, não é? A primeira coisa que uma mãe faz, ou um pai que socorre ali, aquele filho que ralou o joelho da queda da bicicleta, é jogar água. Não é? Por quê? Porque a areia ficou ali, aí se mistura ali com o machucado, com o sangue. Então, quando joga aquela água, só Jesus na terra mesmo, viu? Porque arde pra caramba. A minha geração ainda tinha uma outra coisa, que era um tal de um mertiolate, que ardia ainda mais. Mas graças a Deus isso já não existe mais. Mas enfim, a água ainda continua sendo o primeiro recurso quando está ali, não é, machucado. Então, quando bate aquela água, aí você vai no céu e volta, porque arde. Né? Mas esse processo que está ali, aquela água que está ali naquele machucado, é uma água que está limpando, que arde, que está doendo, né? Na verdade que arde, mas está limpando, para depois vir com uma medicação, ou então naturalmente aquele cicatrizado, aquele machucado, que é o que acontece, ele vai cicatrizando e vai se fechando. Ou seja, para cicatrizar, para curar, aí às vezes a pessoa ali, aquele machucado precisa passar por um processo de dor. Não é uma dor eterna, não é uma dor insuportável. Quem já ralou o joelho sabe, quando bate a água, que arde, mas é necessária. Então, bem assim, é esse processo nosso, principalmente de nós mulheres, de nos conhecermos, de fortalecer nossa autoestima, de fortalecer a nossa autoconfiança. No começo pode doer um pouquinho, pode arder um pouquinho, né? No caso, doer. Mas é essencial se você realmente quer ser uma mulher mais autoconfiante. É essencial se você quer ser uma mulher dona da sua história. Se você quer ser a protagonista da sua história. E deixa eu te falar aqui uma coisa, que protagonismo, uma mulher dona de si, não significa que essa mulher está sempre em posições dentro da sociedade de comando, de chefia também, né? Se essa for a vontade dela. Ela pode ser dentro da casa dela uma mulher autoconfiante, uma mulher empoderada, ela pode ser uma dona de casa. Isso não exclui o fato dela ser dona de si. Agora, o que a gente, e o que eu desejo muito, e por isso que eu bato muito aqui nessa tecla, é que você seja não senhora dos outros, não senhora para dominar ninguém, mas para que você seja senhora da sua própria vida, da sua própria vontade, para que o seu desejo seja atendido, que você possa viver tudo o que você deseja. E aí sim, você precisa fortalecer a sua autoconfiança, porque às vezes o que você quer viver não é o que o mundo exterior quer que você viva. E se você não tiver uma autoconfiança trabalhada, se você não acreditar em você, você acaba deixando de viver a sua vida, deixando de ser uma mulher feliz, plena, de fazer suas próprias escolhas para viver justamente o que o mundo, né, o mundo exterior, o que a sociedade, o que os outros, o que a família, não é, ela dita para você. E aí, gata garota, eu tenho que lhe dizer, você não vai ser uma mulher feliz, isso é fato. Certo? Então, assim, você poder escolher ser e viver o que você quiser viver. Quer ser dona de casa? Maravilha, vai ser dona de casa. Mas isso é uma escolha. Quer ser delegada de polícia? Maravilha, vai ser. Quer ser juíza? Maravilha. Quer ser bombeira? Maravilha. Quer ser motorista de ônibus? Maravilha. Quer ser psicóloga? Maravilha. Quer ser engenheira? Maravilha. Quer ser arquiteta? Maravilha. Quer ser cientista? Maravilha. Quer ser política? Maravilha. Desde quando seja a sua vontade. Não é? Então, todos os lugares você pode ocupar, desde quando você seja o que você deseja. Claro que, às vezes, para a gente colocar em prática o que a gente deseja, existem desafios, porque nesse mundo que a gente está vivendo, na sociedade machista e patriarcal que a gente vive, alguns lugares não são vistos, não é, como sendo lugares apropriados para as mulheres. Isso eu quero dizer assim, que eles dizem que não são apropriados, mas nós dizemos que sim, porque todos os lugares são apropriados para homens e mulheres, desde quando elas queiram, desde quando elas se estabeleçam, se capacitem e vai em frente. Isso não existe, isso aqui é para homem, isso aqui é para mulher, não. Né? Atividades, tanto o homem como a mulher, eles podem muito bem desenvolver, basta ela querer.
querer e se dedicar e vai-se embora. Assim como o homem, não é? Assim como o homem, quando ele quer uma coisa, ele não vai lá e se dedica e vai, pronto, tá tudo certo. Então assim também tem que ser para a mulher. Esse é o natural, né? Esse é o natural. Mas a gente não vê isso aí, né? O que normalizou é que determinadas profissões, determinadas atividades não são para mulheres, mas são, ou melhor, são para mulheres e não são para homens. O interessante é que a gente percebe é que sempre a sociedade colocou que os espaços para que a mulher ocupe sejam sempre espaços que cuidem das crianças, do lar, da educação. Ainda, por mais que a gente tenha avançado, estejamos no pleno século XXI, ainda tem muito disso, sabe? Ainda tem muito disso de achar que tem um lugar da mulher e que normalmente é nesse lugar de cuidar do outro. Sim, também, né? Aí também é o nosso lugar, mas também não é só, porque aí também é o lugar do homem também, de cuidar do outro, certo? Então isso tudo vai influenciando na nossa autoconfiança, vai influenciando na forma como a gente vai se olhando, vai olhando para as nossas capacidades, para as nossas habilidades. Nós estamos no mês de março, no mês que se celebra muito a mulher, né? Tem o 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, celebrado no mundo todo e que é uma data importante. Algumas mulheres não gostam porque dizem, é muita hipocrisia, né? Sacaneiam com a gente o ano todo e chega nesse dia que é dar flores, bombons e tudo mais. Mas eu acredito que é um dia importante, porque é um dia da gente celebrar todas as conquistas daquelas que vieram antes da gente, sabe? Daquelas que vieram antes de nós. É claro, tem muita gente que usa essa data comercialmente, que usa essa data para se promover, para fazer média com as mulheres e no outro dia esquece de tudo. Claro que a gente sabe que tem isso, mas quanto mais a gente valorizar as nossas conquistas, quanto mais a gente olhar para as nossas habilidades, olhar para outra mulher com empatia, com sororidade, acolhendo, né? Entendendo que toda mulher é sim capaz, né? Entendendo que toda mulher é um ser livre, né? Que toda mulher pode fazer o que ela quiser da vida dela, fazer as escolhas e ocupar qualquer lugar e acreditar e incentivar essas mulheres, mesmo que ela não seja sua amiga, mesmo que ela não seja uma conhecida sua, isso não empata, porque é uma grande corrente que a gente acaba fazendo de solidariedade feminina, sabe? Uma impulsionando a outra. Então, mesmo assim, né, mesmo sabendo que existem pessoas que se aproveitam desse, mesmo assim é uma data importante, é uma data significativa, né, porque a gente tem um momento onde o mundo praticamente para olhar para as pautas femininas. E uma coisa, além da gente estar ainda, né, trabalhando a emancipação feminina, tem outras coisas importantíssimas que a gente está precisando conversar, que é a violência contra a mulher e a questão do machismo, que essas duas coisas interferem também na sua autoconfiança, sabe? No olhar que você tem para você, porque quando a gente tem uma sociedade extremamente machista, quando a gente tem um mundo extremamente machista e que auxilia justamente que dá combustível para a violência contra a mulher, como a gente pode se sentir segura? Como você pegar um aplicativo e não ficar fazendo várias coisas, ligando, fingindo que está ligando para alguém, ligando para um outro homem, né, para o seu marido, o seu irmão, para dizer, olha, já estou aqui. Por quê? Porque você está amedrontada. Então isso não é normal, a gente entrar dentro de um aplicativo, olhar porque é um homem e você ficar amedrontada. Então, isso tudo gera uma insegurança, né? Isso gera um clima que é como se a gente entendesse assim, não, esse lugar não é para mim, porque o lugar está dizendo, olha, aqui não é para você. Você não, se você sai, se uma mulher está de mini saia, o cara não pode olhar aquela mulher de mini saia que já começa, né, a assediar aquela mulher. Então você começa, então essa roupa não é para mim. Então aí o que é que começa? A mulher começa a entender que problema é com ela. Então isso vai também trabalhando, vai juntando na cabecinha das mulheres, né? Fortalecendo a ideia, crenças limitantes de que ela, na verdade, é que é a responsável. Então ela tem que ser uma boa moça, sabe? Tem que ser do lar, sabe aquela história de ser boa moça, recatada e do lar?
Então, essa história, não, você não tem que ser nada disso. Você tem que, se você quiser, tudo bem, não é? E não tem nada a ver você ser uma moça do bar, sabe? De gostar de tomar umas beer nights. E isso não significa nada. Sua moral não vai diminuir, sua capacidade não vai diminuir. Por quê? Porque vários homens fazem isso e nem por isso a gente desqualifica, nem por isso a gente diz que é piriguete, né? Que é bandido, que é aquilo mais, não. Então por quê? Então a gente tem que começar a desconstruir esse olhar, começar a direcionar o nosso olhar com mais empatia para que a gente junta possa desconstruir essas crenças limitantes, combater essa sociedade machista, combater a violência contra a mulher para que a gente tenha, né, mais autoconfiança, porque sem autoconfiança fica difícil você viver a vida que você precisa viver para você ser feliz. E qual é a vida que você precisa viver, que eu preciso viver, Isabel? Você sabe, e a gente vai falar sobre isso. Quem está por aqui? Caranguejo News, boa noite. Andréia Purificação, Andréia. Aqui André Coutinho também, sexóloga, muito bem, seja bem-vinda, gatas garotas. Vou ver se eu tenho aqui alguém para compartilhar essa live aqui. Olha aqui só, mais ou menos. Pronto, deixa aqui. Então, boa noite, vamos bater um papo aqui hoje sobre uma maneira de você se sentir mais segura, mais autoconfiante, gatas garotas. Quem vai chegando aqui, eu sempre peço para compartilhar com outras pessoas. Tereza, seja bem-vinda, meu amor. Olha o tema aqui hoje, aqui está a maneira de se sentir segura. E deixa eu te dizer o que é que eu sempre peço, né? Aqui. Por que eu peço? Essa semana teve uma seguidora minha que deu um depoimento lindo, depois eu vou compartilhar, né? Se ela permitir e tudo. E ela disse assim, Isabel, eu te conheci através desses aviãozinhos. Alguém mandou para ela, a live compartilhou, e a partir dali ela começou a me seguir, começou a conseguir todo esse conteúdo que eu trago para vocês de forma gratuita, né? E que muitas coisas, a partir desse conhecimento que ela teve através dos meus vídeos, através das lives, ela mudou a vida dela. Então, nossa, olha, eu disse, olha, foi um presente maravilhoso que eu ganhei essa sua declaração. Então, quando você compartilha, por isso que eu sempre peço para você compartilhar com uma mulher, né? Aí você diz, Isabel, mas teve gente que nem veio. Sim, mas aí já não é sua função, sabe? Você compartilha. Então, ela veio me agradecer e eu agradeci a essa pessoa que compartilhou. Então, às vezes, uma palavra pode salvar, mudar a vida de uma pessoa. Salvar no sentido, não é que a pessoa está cometendo suicídio, também tem isso, mas salvar no sentido de dar um rumo, a direção. Então, vai e compartilha, não tenha receio de compartilhar. E se o outro não gostar, problema do outro, aí já não é com a gente. Certo? Então, meus amores, vamos aqui entrar no assunto. Aqui está uma maneira de se sentir mais segura. Maria Divânia, Tereza, maravilha! Seja bem-vinda, gatonas! Olha, fiz aqui essa contextualização, né, que a gente tem aqui, principalmente desse mês de março, das conquistas das mulheres, mas dos desafios que a gente tem. E um dos grandes desafios é da sociedade machista, que provoca, contribui para a insegurança feminina. Sim, com certeza, porque o machismo, o que é que ele prega? É a supremacia do homem sobre a mulher, como o homem fosse algo acima da mulher e a mulher um ser limitado. Então, quando isso é reproduzido dentro da sociedade, então, e falado e trabalhado no processo educacional de forma geral, isso afeta a nossa autoconfiança, não é? Isso afeta a autoconfiança das meninas, e isso vai perpassando na educação, dentro de casa, na escola e até nos veículos de comunicação, da forma como as nossas imagens, a nossa imagem feminina foi trabalhada e é trabalhada. Basta a gente ver aí as redes sociais, onde a gente vê várias blogueiras, essas blogueiras fitness, né? Ou então essas blogueiras mesmo que vivem na verdade são blogueiras, são digitais influencers, essas garotas novas que fazem plástica e tudo, e dizem que é maravilhoso. Então tudo isso é uma forma de você estar trabalhando com a insegurança feminina. Por quê? Porque em determinado momento
momento da nossa vida, a gente acreditou que o corpo da gente tinha algum problema. Então, se a gente entende que tem algum problema no nosso corpo, então a gente entende que é possível consertar esse corpo, porque se tem problema, tem conserto, não é? Então, a gente precisa reparar a isso. Então, o que é que acontece? Aí a gente passa a acreditar nisso. Então, você imagina você, uma pessoa, viver a sua vida toda com um corpo que ela acha que tem problema. Você acha que isso não vai contribuir para que essa mulher seja seja menos autoconfiante? Você não acha que essa ideia que ela tem de que o corpo dela não é confortável, de que o corpo dela precisa de uma operação, de uma intervenção cirúrgica para entrar quando essa mulher não consegue fazer essa cirurgia ou esse procedimento, ela acaba ainda reforçando que realmente o corpo dela tem um problema? Então, isso, você imagine, são anos, né? São anos nós mulheres, vivendo sobre essa influência de que o corpo da gente tem algum problema. Por isso, eu ouso dizer que 99% das mulheres, 99% é muito, né? Mas 95% das mulheres não estão satisfeitas com o seu corpo, ou pelo menos com alguma coisa do seu corpo. Mas eu quero lhe dizer que a responsabilidade, a culpa não é sua, né? Existe todo um sistema, um aparato para fazer com que a gente realmente não goste do nosso corpo, não fique à vontade. Por quê? Porque isso é uma forma também de deixar a gente mais insegura. E quando a gente é insegura, a gente não avança. Quando a gente é insegura, a gente não questiona. Quando a gente é insegura, a gente não corre atrás daquilo que a gente quer para a vida da gente. Aí você pode dizer, mas Isabel, mais uma insegurança no corpo vai alterar a minha vida profissional? Pode alterar sim, se você não trabalhar isso. Porque de repente você chega num ambiente onde só tem homens, estão todos lá vestidos de ternos, não é? Aqueles pinguins todos fora. E você, se você não tiver dentro daquele shape, né, daquela galera ali, que tá aquela galera fitness que trabalha, mas que tem aquele corpo todo musculoso, você vai começar a entender assim, não, é como se você entendesse que aquele ambiente ali não era para você. Então você começa a ficar insegura assim com seu corpo. Quantas pessoas, quantas mulheres fizeram uma cirurgia plástica de algo que ela tinha no corpo dela, que ela disse que até vários momentos da vida dela, ela nunca tinha se questionado que aquilo não era um problema, que o tamanho do peito não era um problema, que o tamanho da bunda não era um problema, que rugas de expressão não eram um problema, até o momento em que começaram a falar. Aí ela começou a achar que realmente era um problema. Então, esse ambiente, né, se não for um ambiente sadio, se não for um ambiente diverso, você pode sim contribuir para a sua insegurança com relação ao seu corpo. Eu estou dizendo com o corpo, mas existem vários tipos de inseguranças que podem estar sendo trabalhadas, com a capacidade, enfim. Só estou dando aqui um exemplo. Então, é importante que você saiba exatamente uma maneira, né, que você saiba o caminho para você fortalecer sua autoconfiança. Mas também é importante você saber que se você tem essa insegurança, que quase todas as mulheres têm, umas em maior grau e outra em menor grau, mas todas em determinados momentos têm essa insegurança, sofrem esse impacto dessa insegurança, é importante você saber que ela é fomentada por essa sociedade que a gente vive, que ela é estimulada, mas com autoconhecimento, né, sabendo, se conhecendo cada vez mais, conhecendo quem é você, você pode sim combater isso aí, esse sistema, essa sociedade que quer que a gente fique fragilizada e a gente se torne mulheres mais autoconfiantes. E aí eu vou entregar agora para você que é a forma, qual é a maneira. E vocês vão dizer até que, Isabel, pô, você passou quase 20 minutos falando para me dizer isso? Pois é, mas é na simplicidade, sabe, que existe sofisticação. A maneira, né, a maneira mais fácil, né, o caminho mais fácil de você ser uma mulher mais autoconfiante é você se aceitar. Isso mesmo. O processo de aceitação. E aí é algo simples, uma palavra simples, aceitação. Mas é algo desafiador para a mulher vivenciar isso na prática.
Por quê? Porque nós fomos, né, educadas, eu digo nós mulheres, para agradar, para atender, na sua grande maioria, as necessidades, as vontades, os desejos. Então, quando você é educada para isso, então você vai esquecendo muitas vezes das suas vontades, dos seus desejos, dos seus sonhos, abrindo mão para ser aceita, para não contrariar determinadas pessoas, para viver em harmonia com esse grupo aí que você tem uma boa relação, família, né? Enfim. E aí o que acontece nessa caminhada, nessa sua jornada? Você vai abrindo mão de você. E isso, quando você vive para agradar, atender, isso vai fragilizando a sua autoconfiança. Você fica refém da dependência da aprovação do outro, você fica refém do que o outro diz, ou vai dizer, ou vai gostar, não é? Então isso faz com que você se transforme em uma mulher mais vulnerável, mais insegura. E quando eu digo e defendo que a aceitação é um caminho para você ser uma mulher mais segura, eu vou te mostrar por quê. É um caminho desafiador, porque primeiro você vai ter que olhar para você. Você vai se encarar e vai olhar para o seu lado sombra e você vai olhar para o seu lado luz. Só que o seu lado luz você já vê de maneira habitual, mas o lado sombra às vezes você esquece, você não trabalha. E o lado sombra que eu quero falar talvez seja essa dependência que você tem em relação a outra pessoa. Não é necessariamente você ser uma má pessoa ou você, sabe? Não é isso que eu quero dizer. É algo em você que está impedindo você de avançar, a você ser uma mulher mais autoconfiante. Por isso que o processo de aceitação é simples, mas é desafiador. Porque você vai precisar desconstruir de várias coisas que ao longo da sua vida você acreditou, né? Levaram você a acreditar como sendo certa. E que você foi vivendo, mas só que você não foi feliz. E nesse processo de viver o que os outros determinou para você, no que os outros dissem que era o mais legal, que era bacana, você não construiu uma vida feliz. E isso foi se transformando numa roda viva que você passou. Teve um determinado momento, quando talvez você não tenha tido apoio, você começou a dizer, então vou vivendo assim mesmo, vou agradando a um, vou fazendo o que um quer, vou fazendo o que o outro quer, e assim você vai tocando o bonde da sua vida. Só que não é assim. Por quê? Porque você chega numa idade que aí você olha para a sua vida e diz, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou super insegura com relação ao meu futuro, com relação à minha existência, das minhas habilidades. Estou totalmente dependente, vulnerável da aprovação do outro, do que o outro gosta, do que o outro não gosta, de uma crítica. Se uma crítica vem de uma pessoa, me desconstrói totalmente. Fico pisando em ovos, tenho receio de emitir, de dizer o que penso para não contrariar, para não ter divergência. Então você não pode estar feliz vivendo dessa forma. Então, enquanto você não passar a fazer, enquanto você não fizer, ou melhor dizendo, enquanto você não fizer o caminho ao contrário de autoconhecimento, de se conhecer, de desconstruir essas ideias que colocaram na sua cabeça como sendo verdadeiras, quando você não peneirar o que é seu e o que é dos outros e fazer a escolha, né, que é a escolha de viver a vida que você deseja, a vida que você nasceu para viver. Porque sim, existe a vida que você nasceu para você viver, a vida que você deseja. Então você vai se mantendo aí na corda bamba, sempre, essa mulher um pouco mais insegura. Então eu defendo que o autoconhecimento, eu defendo que a aceitação é a maneira, sabe? É uma maneira de você se sentir mais autoconfiante. Porque quando você se aceita, aí você tem que se aceitar no pacote, viu? Você se aceita de maneira total, com suas fragilidades, com suas vulnerabilidades, mas com suas potências também, sabe? Você se aceita de maneira total. Entender que você, do jeito que você é, né, que você não é perfeita, mas que é justamente a sua imperfeição que ele transforma na pessoa única que você é. E que é
é justo, é leal com você, você viver a vida que você deseja viver. Que é correto você divergir do outro para você viver aquilo que você quer viver. Para você é importante você discordar de um outro para você implementar a ideia que você quer, para você seguir a profissão que você deseja, para você fazer da sua vida o que realmente você quer. Porque aí, quando você viver a vida que você quer, você se transforma numa mulher mais autoconfiante. Mas para você viver a vida que você quer, a vida que você deseja, você tem que aceitar quem você é. E nesse processo de aceitação, de ser quem você é, de quem você, na verdade, é na sua essência, você tem que aceitar. Aí aqui, ó, você tem que aceitar. Mas é um processo de você aceitar que você é quem você precisava ser. Isso mesmo. Você é quem você precisava ser. O seu corpo é da forma que você precisava para que ele fosse aqui. Então, isso não significa dizer, Isabel, porque eu nasci muito magra, eu vou morrer muito magra. Não, você pode fazer algumas alterações. Estou falando isso de forma prática, né? De forma estética. Mas Isabel, eu tenho habilidades, eu não queria ter essas, eu queria ter uma outra habilidade. Claro que você pode sim desempenhar essas outras habilidades. Você pode sim investir em você e desenvolver. Mas é importante observar as habilidades natas que você já tem, né? Características específicas maravilhosas que já existem em você e que talvez você esteja negligenciando também, sabe? Então é importante você olhar para você com carinho, com compaixão e aceitar as suas incongruências, aceitar as suas imperfeições, mas também aceitar todo o potencial extraordinário que há com você. E que quando você se olha e que se acolhe, você se fortalece. Porque você entende que todas essas suas sombras, que todas essas suas perebas que eu falo aqui, são questões para você evoluir enquanto mulher extraordinária que você é, para que você se aperfeiçoe e seja melhor do que o que você é, porque você já é ótima, exatamente do jeito que você é. Não se engane, aqui eu não estou dizendo para você ser ótima, não, você já é, você só vai se aperfeiçoar, vai ficar melhor do que o que você é, sabe? Porque ser quem a gente é algo extraordinário. Isabel, mas eu sou uma pessoa muito crítica, eu vou deixar de ser crítica? O que eu quero lhe falar é assim, se você é uma pessoa muito boazinha, se você é uma pessoa muito crítica, se você é uma pessoa que às vezes é mais imparcial, sabe? Ou que você é mais na sua, isso é seu. Você não vai mudar completamente. E tudo bem que você não mude completamente, porque essas suas características têm uma função, tem uma razão de ser para você e para o mundo. Ela talvez esteja sendo mal aplicada, mal direcionada. Talvez você só esteja sendo crítica, não está sendo, não esteja olhando o outro lado positivo, sabe? Mas é importante a gente ter num ambiente de trabalho uma pessoa que tenha um senso crítico mais apurado. Veja se não é importante. Claro que é. Você traz um projeto, aí todo mundo, aprova, tá, tudo bem. Aí aquela pessoa que é um pouco mais crítica, ela vai olhar e vai encontrar pontos cegos naquele problema. Então ela é uma pessoa importante, essa característica é importante. Qual é o problema? É quando você só é crítica, quando você só fica, né, utilizando essa sua característica. Mas se você dosar essa característica, sabe, você não precisa exterminar, porque isso é seu. A gente não extermina aquilo que a gente tá, mas a gente pode equilibrar. A mesma coisa eu digo para você que é uma mulher muito boazinha, que você é uma pessoa muito prestativa, que você é uma pessoa muito generosa, gosta muito de ajudar as outras pessoas. Você não vai mudar, não adianta, é da sua essência. Eu sei que você não vai mudar, mas só sendo boazinha, só sendo cuidar dos outros, sempre colocando os outros sempre na sua frente, não se priorizando, você só está se ferrando. Então, vamos fazer o quê? Vou ser malzinha agora? Vou deixar de ser uma pessoa boa e prestativa? Não! Porque se você deixar de ser isso, vai estar lhe agredindo, sabe? Vai fazer mal para você, porque eu sei que você se sente bem quando você ajuda outra pessoa, quando você é prestativa, mas vamos equilibrar essa sua característica, porque quando você só se doa, também não é legal, porque você está deixando para trás
coisas importantes da sua vida, projetos importantes. Você está deixando de viver determinadas coisas, de dizer determinadas coisas, porque você só quer agradar. E mesmo quando você está agradando, você se sente bem, mas ainda assim fica sentindo aquele vazio dentro de você. Então, você não vai deixar de ser quem você é. Então, se você é uma pessoa extrema, se você é crítica, você vai continuar sendo crítica. Se você é uma pessoa boazinha, você vai ser uma pessoa boazinha. Se você é uma mulher, sabe? Se você é uma mulher que é muito vaidosa, que é uma mulher mais sexy, que gosta de se mostrar, isso não vai mudar em você. E tá tudo certo, porque você é assim. Agora, talvez, né? Talvez, o que aconteça em todas as nossas, nas formas que nós estejamos vivendo. Talvez a gente não esteja dosando. E aí a gente está sendo só aquilo, né? Só vivendo uma característica, uma habilidade só nossa. E aí quando a gente só vive só um recurso que a gente tem, porque ser uma pessoa mais crítica, ser uma pessoa boazinha também é uma característica positiva também, só que a gente só vive isso, a gente abre mão de viver todas as outras características que a gente tem. Então há um desequilíbrio. E quando há nesse desequilíbrio, vai haver também a insegurança. Por quê? Porque você não vai dominar, por exemplo, a pessoa que é extremamente crítica, né, que só vê o lado negativo, não se engane, a gente pensa, é uma pessoa dura, mas por trás daquelas críticas, na verdade, está dizendo muito mais dela, né, quando é excessiva, do que propriamente do que ela está criticando. Então, por trás dela, ela se esconde através da crítica para não mostrar a mulher vulnerável e frágil que ela é. Então é preciso você olhar para você, aceitar quem você nasceu para ser, aceitar tudo, sabe? Não é dizer eu aceito só o que é bom e eu quero ruim, não. Aceita tudo, todo o pacote. E dentro desse pacote você vai olhar e vai ver quais são os recursos que você tem para que você possa estar potencializando e também olhar para suas dores, para suas sombras, para suas perebas, para aquilo que você tem e que precisa também ser trabalhado. Para quê? Para que você cresça enquanto pessoa, para que você se potencialize mais, para que sua força feminina flua de uma maneira mais equilibrada, para que você seja feliz e uma mulher mais autoconfiante. Porque tudo isso é para você ser uma mulher mais autoconfiante. Porque quando você é uma mulher mais autoconfiante, você acredita em você. Mesmo quando você faz algo de errado, você não fica se culpando, você não é sua carrasca. Quando você faz algo que é positivo, você também encara que é algo positivo, você comemora e vibra com as suas atitudes, com as suas conquistas. Quando você é uma mulher autoconfiante, você não fica no lugar que lhe dizem que é para ficar, porque você entende que ali é pouco para você, você quer mais. Quando você é uma mulher mais autoconfiante, você faz escolhas mais assertivas, você não entra em qualquer tipo de relacionamento, porque você entende que o que você quer para a sua vida e o que você merece não é aquilo que aquele relacionamento está querendo lhe oferecer. Quando você é uma mulher mais autoconfiante, você não se contenta com pouco. E o pouco eu estou falando aqui não é pouco de recursos financeiros não, sabe? Não tem nada a ver com dinheiro. Pode ser também, mas um pouco no sentido de lhe tratar bem, de você ser feliz, de você querer sempre mais, né? De você ser uma mulher ambiciosa. Sim, ambição é algo extremamente positivo, mas nós mulheres, atrelamos principalmente a ambição a algo negativo, né? Mas ambição é você querer mais, né? Isso não significa que você vai pisar em cima dos outros, não. Você quer saber mais de você. Eu tenho uma ambição de querer ser uma mulher mais autoconfiante. Eu tenho uma ambição de me conhecer mais, de me potencializar mais. E sim, eu tenho uma ambição de crescer na minha carreira, né, profissional. Eu tenho uma ambição de querer ter mais um pouco de grana. Eu tenho uma ambição de querer conhecer o mundo todo. Enfim, qual é o problema de você ter ambição, gata? Não tem problema nenhum. É porque nós mulheres associamos ou ajudaram a gente a associar que a ambição é algo negativo. Que para você conseguir as coisas que você quer conseguir, você precisa passar, né? Pisar nas pessoas. A ambição é algo negativo. Não, a ambição não é ruim. Não é ruim, mas a forma. Agora, o que é ruim? É a forma que você vai trabalhar, vai traçar para você conquistar as coisas que você ambiciona, que você quer. Se você vai passar por cima das outras pessoas, se você não vai respeitar valores nenhum, então aí você não é uma pessoa ambiciosa só. Você é uma pessoa ambiciosa
é o caráter, é diferente, sabe? Então, assim, que a gente também vá olhando algumas coisas, né? Desconstruindo alguns pensamentos que acaba a gente vai se limitando. Então, que você queira mais. Então, essa mulher que é mais autoconfiante, ela se conhece. E ela se aceita. E aquilo que ela acha, que identifica dentro dela, que precisa ser trabalhado, ela busca ajuda para trabalhar, sabe? E ela entende que tá tudo bem ela não ser 100%. Tá tudo bem às vezes ela errar. Tá tudo bem ela tá cansada. Tá tudo bem ela não querer determinadas coisas. Tá tudo bem a falhar, tá tudo bem ela não ser uma mãe 100%, uma profissional 100%, sabe? Ela não ser a Mulher Maravilha todo dia, a 100%. Não tem importância, porque ela entende que ela é falha. Mas quando ela entende que ela é falha, ela entende que isso faz parte dela, mas não como um defeito, mas como algo que serve para estar ali aperfeiçoando ela, para ela ter o que melhorar, para ela ter o que se aperfeiçoar e ser cada vez mais uma mulher extraordinária. Olha aqui, Lori, seja bem-vinda, meu amor. Maria Divânia está dizendo, ambição é bom, ganância é ruim. Perfeito, perfeito, você resumiu tudo. Deixa eu beber água. Tá fazendo sentido aí para vocês? A aceitação é a maneira mais fácil de você se sentir segura. Porque quando eu me aceito, dane-se o mundo. Ah, Isabel, você é isso. Sim, mas eu sei. Ah, Isabel, você é isso. Então ninguém, quando vierem falar de mim, eu já sei quem eu sou. Quando apontarem as minhas vulnerabilidades, eu já sei. Não é que eu não vá aceitar uma opinião divergente, a pessoa falar algo. Não, mas eu já me conheço. E eu vou estar confortável comigo. E quando eu já me conheço e gosto de mim, eu já vou trabalhando essas questões da minha vulnerabilidade. Olha, se eu olho para mim e vejo, eu sou uma pessoa insegura e essa insegurança está me atrapalhando no trabalho, você já recorre a uma pessoa para estar lhe ajudando nesse processo de fortalecer a sua autoconfiança. Então você é uma mulher que se conhece. E quando você se conhece, você se aceita, você busca recursos também para estar lhe ajudando aí nesse processo de fortalecimento. Então quando você não se conhece, sabe? Na verdade, quando você se distancia de você para viver a vida que querem que você viva, para viver a profissão que querem que você viva, para viver o relacionamento que querem que você viva, mas que ninguém perguntou se era o que você queria, se era o que estava te fazendo bem, você está abrindo mão de você, está abrindo mão da sua essência, e isso vai fazer com que você fragilize a sua autoconfiança, porque você está vivendo muito mais para agradar os outros do que para se agradar. E é claro que quando a gente vive uma vida, né, toda, né, abrindo mão dos nossos sonhos, porque sim, você tem sonhos. Aí tem algumas mulheres, Isabel, eu nem tenho sonho. Não, você esqueceu dos seus sonhos. Você engavetou os seus sonhos. Quantas eu não venho aqui na mentoria e aqui a gente desengaveta os sonhos. Não é que você não tenha sonhos, é porque você esqueceu do seu sonho para sonhar os sonhos de outras pessoas, né? Aquele seu sonho que você tinha, você foi levado a acreditar que era um sonho besta, que era um sonho que não era importante, que era algo que você não tinha que se dedicar. Então, com isso, você foi deixando de lado e aí você foi esquecendo os seus sonhos para viver os sonhos dos seus filhos, para viver os sonhos do seu marido, para viver os sonhos de A, de B, de mãe, o sonho que inventaram, né, que a gente tinha que casar, ter filho, trabalhar, funcionária pública. Aí de repente você vive todos os sonhos que disseram que era para você viver e aí você não se sente feliz, você não se sente segura. Às vezes você se sente vivendo uma vida que não era a que você gostaria. Talvez você esteja até bem financeiramente, talvez tenha conquistado títulos, postos, mas você ainda não se sente segura, você não se sente dona de si, porque você não está talvez vivendo a vida que você gostaria. Então, quando a gente vive a vida que os outros determinam pra gente, quando a gente não vive a vida que a gente gostaria e quando a gente não se aceita, porque quando a gente se aceita, a gente vai colocando as questões que a gente quer, porque aí a gente se fortalece, porque assim, ninguém vai falar de mim se eu já me conheço. Então, o que você vai falar, eu vou absorver, né?
eu vou absorver e vou filtrar. Aquilo que fizer sentido, ok, mas o que não fizer sentido, vai pra puta que pariu. Então isso tudo é importante. Então quando você se aceita, quando você passa por esse processo de aceitação das suas vulnerabilidades, dos seus medos, dos seus receios, sabe? Quando você encara de frente, olha, eu tenho medo disso, eu tenho receio disso, eu não acho que eu sou capaz nisso, tudo, o pacote todo, todos os seus medos, todos os seus receios, você olha para ele e você diz, não, eu me amo, eu quero, vou me aceitar nesse pacote. A partir desse processo de aceitação, você já se torna uma mulher mais autoconfiante, porque você já aceitou quem você é, que desde o início da nossa existência a gente já deveria trabalhar. A gente já se aceita, só que a gente passa a vida toda, não sei se existe essa palavra, desaceitando a gente, sabe? É como se a gente tivesse o tempo todo sendo ensinada, na verdade, a não aceitar quem a gente é na nossa essência, mas a gente se enquadrando em um modelo que disseram pra gente que é o ideal, que é o perfeito. E nesse processo que você vai vivendo o que os outros determinou para você, que os outros determinaram para você, né? O que os outros, na verdade, disseram que era o ideal para você, você vai se distanciando de você. E quanto mais a gente se distancia da nossa essência, de quem a gente nasceu para ser, mais vulnerável, mais insegura, não é? Menos donas da gente a gente se torna. Então, a minha proposta para você é que você aceite quem você é. É um desafio, porque de repente você pode se deparar com características suas que você não gostaria, mas está tudo certo, né? Você pode olhar para você e dizer, eu não gostaria de ter isso, eu não gostaria de fazer isso, mas eu quero que você entenda que você é quem você nasceu para ser. Você é exatamente como deveria ser. E você pode dizer, mas Isabel, eu não gosto de ser quem eu sou. Não é que você não gosta, é que ele ensinaram a você não gostar de você. Porque a sua existência, da forma que é, faz todo sentido para esse mundo ser como ele é. Se você não estivesse aqui e sendo quem você é, esse mundo não seria desse jeito. Você é uma pessoa tão importante para a harmonia desse mundo aqui. Eu acredito verdadeiramente nisso, que essas características que você tem, essas suas habilidades que você talvez esteja negando, que você não esteja trabalhando, são essenciais e que se vier à tona vai fazer muita diferença, não só na sua vida, mas na vida de várias pessoas que estão ao seu redor. E para isso, né, para você fazer essa transformação, primeiro na sua vida, primeira pessoa impactada quando você se aceita, quando você aceita quem você é você, a pessoa mais beneficiada, a primeira de cara. Por quê? Porque você vai ser uma mulher mais autoconfiante, você vai entender, sabe? E aí nesse processo da aceitação, você vai desenvolvendo a compaixão com você, a tolerância, sabe? A se aceitar e a gostar de você, quem você, do jeito que você é. Mas Isabel, tem características que não são legais e tem coisas que eu não gostaria. Aí você vai trabalhando, mas você não vai se odiando nem esquecendo, porque você, né, mesmo coisas que você tenha, que você não goste, talvez estejam aí para você ser trabalhada, para serem trabalhadas, para você ser uma outra pessoa, para você desenvolver uma outra habilidade. Mas justamente ela está ali sendo o seu calcanhar de Aquiles, enquanto você não olhar para aquele lado, para aquela sombrinha, para aquela perebinha, para aquela sua vulnerabilidade, para aquele seu defeito, como você quiser, você talvez não vá dar um segundo passo. E você só pode dar esse segundo passo quando você se aceita. Eu sempre falo aqui que todo mundo, né, todas as mulheres, ela sofre mais o processo da insegurança, porque esse mundo é hostil mesmo para a mulher, não é? Ele não é, a sociedade, ou melhor dizendo, o mundo não, a sociedade ela é hostil, principalmente para as mulheres que ousam a não ficar nessas caixas que determinaram o que ela tinha que fazer. Ela, não quero ficar aqui, né? Mas eu quero te dizer que se você, né, não aceita isso, se você vive, né, se está vivendo nessa insegurança, você entenda que a sociedade, de uma certa forma, ela não vai mudar se você não fizer esse processo.
Então é uma coisa louca, né? Que a gente, para mudar ela, a gente primeiro tem que se mudar. Porque ela é um organismo vivo. E ela somos nós também. Então, quando você estiver nesse processo de aceitação seu, seja também paciente com você. Seja tolerante, como se você fosse com uma amiga sua. Porque quando você vai fazendo esse processo, se examinando, olhando para você, identificando tudo que você tem, o que é bom, o que você acha que é bom, o que é tudo valor, o que você acha que é bom, o que você acha que não é tão bom, a sua sombra, a sua luz, você vai olhar e se deparar com um universo de coisas, sabe? E aí você vai se fortalecer, porque você vai se conhecer e vai identificar onde você precisa trabalhar mais. E não os outros que vão ficar apontando. Não, quando alguém falar de você, você nem vai identificar. Então, sem esse processo de aceitação, eu acho muito difícil você fortalecer a sua autoconfiança. Porque quando você não se aceita, você nega quem você é algo mais doloroso. Você começa a viver mais o lado seu sombra do que na verdade a sua luz, né? Ao seu lado mais bacana. Por quê? Porque você só está vivendo num lado. Então você precisa ter um equilíbrio aí, né? Você precisa entender que quando você se aceita, quando você faz esse processo de aceitação, você tira um peso também das suas costas, né? Você tira o peso da necessidade de agradar, você tira o peso da necessidade de ser aceita o tempo todo. E dessa necessidade de ser aceita, você sempre está negociando abrir mão de você. E nisso não é bacana. Você se fragiliza, você fica mais insegura porque você fica dependente, refém da aprovação do outro. E quando você se aceita, faz justamente o caminho contrário, aceita o pacote, aceita tudo que você é, suas limitações, aceita seus recursos, as suas habilidades, aceita as suas inaptidões para determinadas coisas, você vai entendendo que você é um ser humano extraordinário e que você se conhece mais do que qualquer outra pessoa. E que isso, nesse processo de aceitação, vai fortalecendo a sua autoconfiança. Porque você vai entendendo também, vai aprendendo a ter compaixão com você, a se perdoar, sabe? A se cobrar menos, a se desprender da necessidade de estar sempre certa, de estar sempre necessitando da aprovação. Você vai se desprendendo disso, vai estar longe de querer ser de querer ser a dona da verdade, mas você não vai se privar de colocar a sua opinião, sabe? Então você vai viver muito mais leve, né? Você vai viver muito mais confiante do que a vida que você está vivendo. É desafiador, Isabel? É desafiador. É bonito, né? Eu sei que é bonito, eu falar é maravilhoso, amo, mas é um processo, né? E é um processo diário, mas precisa começar agora. Você olhar para você, olhar de uma forma carinhosa e aceitar você do jeito que você é. E depois que você aceita, aí você vai trabalhando aquelas áreas que você gostaria de aperfeiçoar ou que você gostaria de estar aí diminuindo. Porque o que eu digo, você é quem você nasceu para ser. Não se engane, não acho que você vai se transformar em outra pessoa. Você pode até viver durante um tempo a vida que alguém determinou para você, mas você não vai conseguir viver a vida toda. Ou você não vai conseguir viver feliz, o que é ainda pior. Por quê? Porque num determinado momento, principalmente quando você vai se conhecendo, o tempo vai passando e você vai olhando, você vai se transformando numa pessoa infeliz. Porque quando a gente não vive aquilo que a gente nasceu para viver, que é ser uma pessoa feliz, que é viver nos nossos recursos, na nossa potencialidade, utilizando todas as ferramentas que há dentro da gente, que são boas, que está aqui, né, para a gente viver e para a gente trabalhar, e aí a gente vai negando quem é a gente não pode viver bem, e a gente não pode ser uma pessoa segura. Aí você pode dizer, mas eu vejo tantas pessoas assim, autoconfiantes, aí elas são arrogantes. Então, elas não são autoconfiantes, sabe? Elas estão fingindo que são autoconfiantes, com essa posição toda autoritária, com essa pose de sabe tudo, e sabe, tem todas as respostas, e com essa postura de criticar todo mundo. Pode ter certeza que lá no fundo, essa mulher é extremamente frágil, ou esse homem também, isso serve para homens também, é extremamente frágil. Então, enquanto a gente não se aceita e trabalha
quem a gente, as nossas limitações, as nossas imperfeições e também a nossa luz, a nossa potencialidade, a gente não se transforma numa mulher mais autoconfiante. É muito difícil você ser uma mulher mais autoconfiante enquanto você não aceita quem você é. É muito difícil você conquistar os espaços que você deseja e sonha para você na sua vida, seja lá quais forem o que você pensa e o que você quer, se você não se sentir mais autoconfiante, olhar para você e se sentir capaz de fazer, de conquistar, de exercer, sabe? É muito difícil, né? É muito difícil. Então, se você não passar por esse processo de se aceitar exatamente como você é e gostar de você como você é, né? Vai ficar difícil você viver a vida que você quer e ser a mulher mais autoconfiante que você deseja ser. E outra coisa, quando eu digo aceitar quem você é, significa acomodar-se. É que às vezes as pessoas confundem. Não, você aceita como você é, você aceita no pacote. E como eu disse aqui, aquilo que você está identificando, que está sendo suas limitações, que está dificultando o seu desenvolvimento, você vai trabalhar. Né? E aquilo que você já é bacana, aquilo que você já tem habilidade, potencial, você vai continuar potencializando. Porque uma frase que eu digo aqui, que não é minha, mas que eu repito aqui, é aquilo que te trouxe aqui não vai lhe levar para um outro patamar. Então, se você não se aceita, se você quer ser mais autoconfiante, conquistar determinadas coisas, posições, ou simplesmente viver a vida que você deseja, você tem que olhar para você e olhar, aceitar-se e olhar aonde é que está impedindo de você ser essa mulher mais autoconfiante, né? De você ter sucesso na sua vida. E sucesso é algo que você tem o seu próprio conceito. Para alguns, sucesso é ter uma casa na praia. Para outros, sucesso é casar. Para outros, sucesso é ganhar $1 milhão. Para você, outro é viajar o mundo todo, viver de uma forma mais simples, é viver no campo, sabe? Então, o conceito de sucesso é o seu conceito, não é o sucesso que a gente sabe que a sociedade ela trabalha muito sucesso ligado a dinheiro. Mas tem tanta gente com muito dinheiro e que não é feliz, não é verdade? E tem gente que não tem dinheiro, não tem tanto dinheiro, ou melhor dizendo, e é feliz. Então, dá pra você, aí você, mas Isabel, eu quero ser feliz e ter dinheiro. Também pode, não tem problema nenhum. Eu só não quero limitar o conceito de sucesso à espécie, a dinheiro. Também contribui, também ajuda, mas não determina, certo? Então assim, mas se você, aí eu até digo assim, que quando você é uma pessoa feliz, é mais fácil você ser uma pessoa rica do que você ser uma pessoa, né, ter mais dinheiro do que você ser uma pessoa infeliz. Por quê? Porque a felicidade gera isso, atrai boas energias e tudo mais. Então é importante para esse processo da sua autoconfiança, né, para você ser uma mulher mais segura, mais dona de si, que você faça esse processo de aceitação. Eu sei que não é um processo fácil, é um processo desafiador, é simples, mas é complexo, não é? Mas toda simplicidade há uma sofisticação. Então, quando a gente passa por esse processo de aceitação, é como se a gente estivesse fazendo o caminho de volta para casa, porque na verdade você vai olhar para dentro de você, olhar para você quem na verdade você é, e não para essa pessoa que talvez você esteja sendo, que é a pessoa que o seu marido quer, que sua família quer, que a sociedade quer, que a arte quer, que você aprendeu ao longo da sua vida, mas que chegou agora, nesse momento, você está desconfortável, extremamente insegura, vivendo a vida que não gostaria, talvez com um relacionamento que não gostaria, ou pelo menos não está no estágio que você gostaria. E aí, qual é o caminho? É você primeiro fazer o caminho de volta para casa, olhar para você, aceitar-se, identificar todo o seu potencial, todos os seus recursos e também as suas dores. Como eu disse, é como você andar de bicicleta e você ralar o seu joelho, não é? Naquele primeiro momento, a gente vai usar água para tirar aquela poeira e aquilo vai arder. À medida que está ardendo, está sendo tratado, está sendo para depois ser cicatrizado. Então, no momento que você aceitar, né, passar a olhar para você, né, há o processo de aceitação, pode ser que esse momento seja doloroso, pode ser que haja sofrimento nesse momento, mas tenha certeza que você já está sendo tratada, que você já está sendo curada, e aí você já se transforma nessa caminhada, nesse simples movimento que você já faz
você já se sente mais, uma mulher mais autoconfiante. Por quê? Porque você já se conhece mais. Você conhece seu limite, você conhece sua potencialidade. Ninguém vai falar melhor de você do que você mesma. Certo, meus amores? Estamos chegando aqui ao fim. Chegou por aqui Pedro Carregosa, Helena, Sheila, Jorge Dutti, meu amigo, um abraço grande aí para você, meus sentimentos também. Essa semana, Jorge, a semana passada, se não me engano, Jorge perdeu um irmão, um parente, né? Um irmão, se não me engano. Muito doloroso, né? Quantas vidas a gente também está perdendo nesse processo agora da pandemia, né? Aproveito aqui, fique em casa, use gel, só saia realmente o que for necessário e evite aglomerações, né? A gente sempre está aqui falando. Sheila, Michele, enfim. Era isso que eu queria falar hoje aqui para vocês, bater esse papo, falar sobre essa maneira de você se sentir mais segura, mais autoconfiante. Isabel, dá para fazer isso de uma vez só? Não, tenha calma com você. É um processo, leva um tempo. Agora, só vai acontecer se você iniciar. Certo? Um beijo grande, uma ótima terça-feira e amanhã a gente tá de volta aqui, viu? Com mais assuntos, falando mais coisas aqui com você, para você fortalecer cada vez mais a sua autoconfiança e ser a grande protagonista da sua vida, que é isso que você nasceu para ser, viu? Beijo grande e até amanhã. Opa!